A senadora Soraya Tronic humilha o ministro forte do Bolsonaro na CPI do INSS. Onyx Lorenzoni não foi poupado pela ex-bolsonarista que admitiu que fez parte daquele governo. Olha, vale a pena ver esse vídeo. Quem vai mostrar pra gente é o Pedro Zambar daqui do Plantão do Meteoro. Pedro, eu vou admitir que eu não teria visto esse vídeo se você não tivesse proposto essa pauta, e eu adorei ver. Deu embolou o áudio um pouco, o que você falou? Falei que eu admito que eu não teria visto esse vídeo se não fosse você ter proposto essa pauta, e eu adorei ver. Então, né, a gente tava falando nos entrecortes aqui, que vocês não viram, eu tava falando das entrevistas que eu fiz com o Alexandre Frota, eu não esqueço do passado dos ex-bolsonaristas, mas a Soraya Tronic tá nessa, né, Sofia? Faz uma cena pro PSDB, CPI das bets, e ela tá brilhando mesmo, é no INSS. A BBC fez uma matéria sobre isso, porque ela enquadrou provavelmente um dos principais ministros do Bolsonaro, que foi o Onyx Lorenzoni, que esteve ontem lá no Congresso. O que diz a BBC? Soraya Tronic, Bolsonaro me enganou, mas eu permiti. Ela fez uma sessão ali meio de desabafo mesmo. A senadora Soraya Tronic, do Podemos, surgiu na política em meio às manifestações contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Em 2015, advogada e empresária, dona de um hotel em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a senadora se juntou a grupos pró-impeachment que surgiram naquela época com forte discurso anticorrupção. Nascida em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ela ficou conhecida na capital sul-mato-grossense em meados de 2016 e 2017, quando ajuizou ações populares contra o grupo JBS e o então governador do estado, Reinaldo Azambuja, na época do PSDB, por suposto esquema de pagamento de propinas. Na mesma época, ela também apresentou um pedido de impeachment contra o governador que não foi exitoso. Chegou a mandar prender o então prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte, do União Brasil, por descumprir uma liminar que obrigava a prefeitura a disponibilizar professor especializado em educação especial para sua cliente, uma menina de 9 anos com síndrome de Down. Oficializou-se na política ao se filiar ao Partido Novo. Puta, ela entrou no Novo, cara. Em 2017, no ano seguinte, mudou-se para o PSL, então sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, por onde se candidatou ao Senado pelo Mato Grosso do Sul como a senadora de Bolsonaro. Embora não performasse nas pesquisas eleitorais, aparecendo sempre com menos de 10% das intenções de voto, e nunca entre os 3 primeiros candidatos, teve a força da legenda e acabou eleita com 16% dos votos válidos. Ela deu uma entrevista para a BBC, mas não é a entrevista da BBC que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar o que ela falou na cara do Onyx, que foi uma aula ali de como detonar bolsonaristas. Aliás, essa CPI, a gente tá mostrando a Soraya que é ex-bolsonarista, mas todos da esquerda estão indo bem, tá, gente? Ela tá o Paulo Pimenta tá arrasando, o Alencar Santana tá arrasando, o Duarte Júnior do PSB tá arrasando. E ontem veio a Soraya e coroou com isso aqui. E todo mundo sabe quanto. É isso. Bom, meu tempo acabou, eu queria só agradecer. Eu que agradeço. Agradecer e parabenizar mais uma vez o fato do senhor. Eu tinha várias perguntas aqui, mas o tempo é muito curto. Ter vindo aqui, ter falado a verdade, o senhor. Senhor relator, saúdo todos Nossa, os senadores obrigado. e senadores e todas as demais pessoas que nos acompanham, em nome de vossas excelências. Saúdo a presença do ministro Onyx Lorenzoni e do seu renomado advogado, doutor Adão Paiani. É você. Eu vim preparada com inúmeras perguntas, mas os colegas que me antecederam esgotaram todas elas. Eu acho que eu sou a última a falar hoje. Então, é por isso eu declino de fazer qualquer pergunta para o depoente. E mais importante ainda, eu declino de adentrar em qualquer espécie de debate. E por qual motivo que eu declino de fazer perguntas ou debater? Primeiro, porque eu tenho legitimidade, eu falo de cátedra. Eu estive lá. Eu não estou aqui reproduzindo algo que eu ouvi falar. Eu presenciei as atitudes de perto, de corpo presente. Como muitos outros que acordaram em tempo,
como eu acordei. Pessoas como meu amigo Julian Lemos, pessoas como um morrido de desgosto, ministro Gustavo Bibiano, dentre outros. Ai, essa pegou. Pelo qual eu não quero debater, não faço a mínima questão, é porque, infelizmente, eu e muita gente, muitos de nós, estamos diante de uma nítida negação patológica. Eu quero só dizer uma coisa, eu sei que o Marco Bezzi acha a Soraya bonita, mas ela tá deslumbrante nesse corte. Vamos seguir aqui com a fala que está excelente. Nós estamos diante de uma patologia. É um fenômeno preocupante, de cunho psicológico, que vitimou muita gente em nosso país. Uma pandemia mental, que envolve características típicas de seita. E nada tem a ver com ideologia. E para isso, eles foram muito inteligentes, Rogério. Eu não vou dizer que o depoente foi... Não sei o grau de envolvimento do depoente. A escola Gables, isso ele disse. Acredito que venham da escola Gables, mas não sei se ele está envolvido em ter orquestrado isso juntamente com os demais. Não posso afirmar. E eu cito alguns exemplos desses sintomas de seita que muito me doem, porque pessoas muito queridas do meu convívio foram acometidas. E eu vou dar um exemplo aqui, vários exemplos, na verdade. Negação de fatos públicos e notórios. Não existe corrupção no meu governo. Os números dos servidores públicos comissionados no governo federal variam muito, mas eu não tenho condição de perguntar, não dá para discutir. Tá? Variam assim, ó, em 2023, fontes dizem que foram 33 mil cargos comissionados, segundo o Senado Federal. 2020, o número era de cerca de 31,9 mil, apenas no Poder Executivo. Outras fontes dizem que cerca de 120 mil cargos comissionados com funções e gratificações havia em 2019. Como é que alguém pode afirmar que ninguém foi corrupto? Então, é difícil. Outra questão que me incomoda sobremaneira, ameaças. Há denúncias, mas eu também não posso afirmar. Há denúncias do próprio caso Luiz Miranda e seu irmão de ameaças. Isolamento em bolha. Isso é uma característica de seita. A pessoa se isola em bolhas. Devoção inquestionável ao líder. Mudança abrupta de crenças e valores. Visão dicotômica do mundo, maniqueísta. Dependência do grupo. Dominação pelo medo. Vide o medo do cancelamento. O gabinete do ódio continua operando. Perda da individualidade. Linguagem secreta, exclusiva. Quem se lembra da festa da Selma? Sentimento de superioridade, eu sou o Messias. Impossibilidade de questionar decisões, como é o caso de Santa Catarina, em que as mulheres do partido estão sendo obrigadas a engolir uma pessoa de fora para disputar o Senado. E são vítimas do gabinete do ódio. Exploração emocional, financeira e por aí vai. Essas pessoas estão envolvidas... e não percebem, elas estão envolvidas, estão enredadas em uma dissonância cognitiva coletiva semelhante a um relacionamento abusivo. E nada nesta minha vida, nada, vai fazer eu acreditar que um conservador sente que pintou um clima com meninas de 14 anos. A contradição é tanta que ontem na Câmara nós vislumbramos a aprovação de um projeto de lei, de um PDL, que protege pedófilos. Dá uma olhada lá em quem votou. Que prefere um filho morto do que um filho homossexual. Nada e nem ninguém na minha vida vai me fazer aceitar um presidente que imita um parente meu, um amigo meu, qualquer pessoa agonizando no leito de morte. Nada.
Nada na minha vida vai fazer com que eu me curve a um governo que se diz reformista, que resolveu a questão da Previdência e não resolveu, porque a conta vai chegar. Quem estiver vivo verá e pagará. É tudo mentira. Como é que alguém que faz tudo isso pode cuidar de pensionistas e aposentados? Como? E eu poderia fazer perguntas que os corredores e todo mundo faz e que envolvem uma pessoa, um empresário chamado Veronese. O empresário que morreu de Covid e no lugar dele diz que quem assumiu a dinâmica foi o Oliveira do INSS. E dizem essas pessoas, e eu não sou aqui a Márcia sensitiva, tá? Mas vozes dizem que pediram 10 milhões de reais para a campanha e foram recolhendo de todas as associações e sindicatos. Sabe quem não deu? Não sei se é verdade, porque não dá para discutir. Eu não discuto. Contag e Conofer diz que se negaram porque diz que já estavam, assim, sendo extorquidas demais. Eu gostaria de perguntar, então, se o Veronese morreu, poderíamos chamar aqui Fábio Van Garten para nos contar. Porque dizem, planos de voo, que o Van Garten estava junto ali, vinha sempre de carona de São Paulo para cá no avião do Veronese, algumas coisas assim. Como que eu vou saber? E que dizem também, eu poderia perguntar, que o ponto de encontro era no Steak Bull de Brasília. Eu poderia perguntar tudo isso. Seria o momento. E, então, assim, e além de tudo, assessores que dizem que ficavam com medo, que no final do mandato, quando esqueceram de passar a faixa, ou não quiseram passar a faixa, né? A turma foi toda para Orlando e tem gente muito preocupada. Eu gostaria aqui, por último, pedir para que vocês passem o vídeo para mim, por favor. Qual vídeo, Sofia? Adivinha. Adivinha o vídeo. Naquela época do Moro. É claro que é esse vídeo. Passa o vídeo porque o depoente acabou de dizer que não havia influência, tá? Nenhuma em nenhum ministério. Vamos ouvir. Para ser surpreendido com notícias. De novo. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Quantas vezes vai passar? Etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. E a informação é assim. Vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família. Pode parar, deu sacanagem. Eu vou influenciar em todos os ministérios, sem exceção, enfim. Eu pergunto assim, eu estou vendo, eu estou assistindo, mas eu não acredito. Eu acredito que quem falou a verdade foi o depoente. Entendeu? Eu vivo, de repente, dentro de uma bolha. Então, eu gostaria de poder perguntar para o depoente, quem está mentindo? É ele ou o que eu estou vendo é mentira? Ou isso é inteligência artificial? Não sei. Mas eu vou falar para vocês, eu estou vacinada. Eu estou vacinada, graças a Deus. E para finalizar, eu quero honrar aqui a memória de um grande amigo, um parceiro, um irmão, que eu perdi na pandemia, implorando por vacina. O nome desse grande homem, desse estadista, é senador Major Olímpio, que tinha uma coragem ímpar de não agradar ninguém. Leiam, tá? Coragem de não agradar. Maravilhoso esse livro. É a cara do Major Olímpio. Sabe o que ele dizia? Eu sou do tempo em que Onix era só um carro. Muito obrigada, presidente. Eu não sei o que falar. Eu sei o que eu vou falar. Eu vou falar que eu adoraria que todos os meus adversários políticos fossem como a Soraya Tronic. E eu digo isso porque a Soraya é uma adversária. A Soraya não está do nosso lado. Se vocês têm alguma dúvida de que lado ela está... Vejam para quem ela dedicou. Vejam para quem dedicou, é mais do que isso. Vejam os votos dela nos projetos do Senado. Então, ela não é de esquerda, ela não é nossa aliada. Dito isso, ela também não é... Eu não chamaria ela nunca de inimiga. Porque quando a gente tá falando, por exemplo, de
Bolsonaro, desculpa, não é adversário, é inimigo. Uhum. Não dá pra chamar de adversário político alguém que não está disposto a seguir as regras do jogo, como é o caso do bolsonarismo. A Soraya, no mínimo, está disposta a seguir as regras do jogo. A Soraya, no mínimo, está disposta a aceitar a realidade ao invés de tentar distorcê-la, como é o que o bolsonarismo faz, e tentar distorcer a realidade. Então, isso pra mim é o suficiente pra dizer que ela é uma adversária. Ela tem ideias muito diferentes da minha, defende projetos muito diferentes dos meus, mas está disposta a jogar o jogo da maneira correta. Então, é uma adversária política. O meu sonho é o Brasil voltar a ser uma disputa entre a gente aqui da esquerda e uma direita como a da Soraya Tronic, ao invés da gente ter que fazer alianças de ocasião com a direita, como gente de direita como Soraya Tronic, para vencer o inimigo. E aí sim é inimigo a palavra, não é adversário, que é o bolsonarismo. Agora, Sophie, eu não tinha nada pra falar, mas eu tenho uma coisa pra falar. E veio um comentário da Cidadã do Mal que eu achei preciso. Veio de uma mulher, tá? O comentário, só queria salientar isso. O maior inimigo do bolsonarismo são as mulheres. E nesse caso, e realmente independe da ideologia. A raiva que essa mulher tá nesse discurso e o grau de discurso impecável que ela soltou ali, você pode não concordar, né, Sophie? Mas tá bem construído o negócio. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, deve ter ficado enorme, mas valeu a pena. É bom. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.